Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você assiste. Mais uma vez, né, eu tava aqui fazendo meu devocional e senti que seria algo legal para para dividir com vocês. É uma chave que Deus vem ministrando em meu coração, esse devocional de hoje, que há pouco tempo eu recebi bênçãos dessa chave, sabe? Acho que é muito importante a gente ensinar para outras pessoas coisas, as chaves tão importantes da Bíblia, né? Coisas que vão mudar o nosso modo de relacionar com Deus, o nosso modo de viver com Deus e como se vive conforme a Bíblia. Então, tá bom? Eu vou estar lendo 1 Reis 12. Você pega a sua Bíblia, abre aí. Então vamos lá. 1 Reis 1, 12 até o 13. Agora vou lhe dar um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá, pergunte ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva, prometendo: pode estar certa de que seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Porque foi então que Adonias se tornou rei. E é até aí, né? Vou trazer um contexto sobre essa história. Esse livro de Reis, ele fala o finalzinho da vida de Davi. E Davi teve milhares de filhos. E Adonias, o pai estava doente, né? Quase morrendo. E precisava se suceder o rei. E até então Davi não tinha levantado nenhum rei até o momento. E seu filho Adonias, ele foi lá e tomou frente sobre esse reinado. Falou: bom, eu vou ser o rei, já que meu pai não levanta ninguém, eu vou lá e vou me levantar, né? Quantas vezes a gente não faz isso, né? E por isso vem a queda. E com isso, Adonias foi fazendo todo o processo para se tornar rei, chamou seus aliados e foi se movendo contra isso. E o profeta Natan, que é um profeta que acompanha Davi, vai para a mãe de Salomão, né, que é Betseba, e fala para ela: se você não for ao rei questionar a herança de Salomão, que ele havia prometido que quem sucederia ele seria Salomão, para salvar a sua vida, você precisa ir lá questionar, que se você não for questionar, você estará morta. E ela fala, né, no final, se você não mudar isso agora, você pode vir a morrer, porque ele já estava em idade avançada, e eu e meu filho seremos mortos, não seremos aliados do rei, né, porque ele estava fazendo isso tudo e não convocou o seu irmão Salomão e nem qualquer pessoa que poderia ajudar Salomão reivindicar o seu reinado. E essa chave, enquanto eu estava lendo essa passagem, né, é muito importante que você leia 1 Reis inteira, gente, para vocês entenderem tudo que eu falar aqui, para você ter certeza, sabe? Não cai no conto de que o que o outro falou é verdade, deixa Deus ministrar em você essa verdade. E Deus me falou, né, por muitas vezes a gente deixa de lutar por aquilo que Deus já nos prometeu, né? Por muitas vezes a gente vê outra pessoa roubando, ficamos quietos, né? Só observando o outro tomando aquilo que Deus nos prometeu como herança. E o outro, gente, aqui eu vou abrir uma coisa que eu sei que a nossa briga, né? A nossa guerra como cristão não é contra pessoas, é contra potestagens, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, mas tem momentos que a nossa guerra é mundana. Então, por muitas vezes, às vezes a gente tá vendo aquilo que Deus prometeu pra gente na mão de outra pessoa e ficamos quietos, pensando assim: mas Deus vai fazer, se é meu, ninguém toma. E Deus está lá do céu olhando e falando assim: eu preciso que você se posicione. Eu tô deixando isso acontecer para você aprender a lutar no mundo espiritual e no mundo carnal, sabe? Tem horas que a gente precisa ir para Deus, sabe? E questionar, falar: Deus, mas você me prometeu isso. Às vezes a gente tá numa adversidade, a gente tá vendo o inimigo se levantar e a gente tá quieto. A gente precisa trazer à memória tudo aquilo que a Bíblia nos prometeu, tudo aquilo que Jesus venceu, né? E já é nosso por herança, como saúde, como dinheiro, como casa, como comida, como uma família saudável, filhos bons, sabe? A gente precisa
ter na nossa vida enraizada as promessas que já são bíblicas, sabe, gente? Já é nosso por herança. A adversidade, ela se levanta para nos moldar, para nos trazer a essa chave aqui, a esse entendimento. Às vezes Deus está esperando de você aquela oração firme, aquela oração, não de colocar Deus contra a parede, que eu sou contra isso, mas aquela oração de Deus, onde você tá, sabe, nessa situação, me dá, é meu, eu quero, é meu, Jesus. Eu não, é como Jó, né, lutar com o anjo, segurar e falar, daqui eu não saio enquanto a minha herança não chegar, enquanto as suas promessas não se cumprir na minha vida. Às vezes são coisas pequenas pra gente, sabe, mas é enorme, porque às vezes as coisinhas pequenas nos libera, sabe? A gente olha para aquilo e fala assim, não, eu conquistei isso, é desse jeito que eu tenho que lutar, sabe? Então, Deus me trouxe aqui para falar para você que tá passando por alguma coisa, alguma herança, sabe? Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Não se esqueça jamais de tudo que Deus prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda palavra que foi liberada, ela não volta vazia, ela precisa ser cumprida. Então, se você tem algo enorme, um ministério, Deus me prometeu tal ministério e não está acontecendo, e tal pessoa na minha igreja foi levantada, ninguém é levantado em vão. Deus tem propósito a cada liderança que ele levanta. E 2, às vezes ele está esperando de você lutar. E também outras coisas, às vezes, né, gente? Como nossa família restaurada, um casamento restaurado, nossa mãe salva que a gente ora, nossos irmãos, nossos parentes, amigos, um filho que para voltar para casa, né, e sair das drogas. Então, não seja a plateia da tua vida, sabe? Eu tenho um ditado na minha... Quem se antecipa, né? Então, vai com fome, sabe? Tem aquele dia, eu falo aqui em casa, né? Eu tenho meus dias de que chega, pra mim deu, Deus, e vou pra Deus com todas as minhas forças, respeitando quem Ele é, respeitando a sua bondade, que tudo acontece debaixo de um propósito, debaixo da permissão dele. Por mais que não é Ele que queira, Ele está permitindo para fazer algo em nós, mas às vezes a gente precisa romper, a gente precisa chegar nesse limite. Então é isso que eu tenho para falar para você hoje. Rompa, vá no seu limite. É na nossa fraqueza que a gente se faz forte em Deus, sabe? Aquilo que te incomoda, aquilo que vem te machucando, aquilo que te dói, vai para Deus, sabe? E para terminar, gente, como eu falei, ler o capítulo todo é muito importante, já bem no meio, indo para o final. Na minha Bíblia diz, né? O início do reinado de Salomão, tá? Em 1 Reis 1:29, o rei fez um juramento, juro pelo nome do Senhor, ao qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono, no meu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Essa a promessa de Deus, sabe? Às vezes Deus só está esperando que você tome a iniciativa, que você se posicione nele, que você vá para ele. Não adianta ir para pessoas reclamar, não adianta buscar em pessoas, porque Deus é a nossa resposta, gente, e tudo que ele promete, ele vai cumprir, né? Aqui, nesse contexto, Davi é Deus, né? E Betseba somos nós, né? E Salomão são as nossas promessas. Às vezes Deus só tá esperando, gente, que a gente vá com fome, que a gente vá com sede para ele, sabe? E às vezes é naquele dia mal que a gente tá com o coração mais quebrantado, que entregamos, gente, a nossa adoração suave e chega até a narina dele, sabe? É óbvio que Deus não gosta da gente sofrendo, não gosta da gente triste, mas as nossas escolhas, elas geram consequências, e não fazer nada é se posicionar. Entenda isso. Não fazer nada é se posicionar. Você já escolheu o lado que tá. E se o lado que você tá é não se posicionar, é deixar que o outro, que o inimigo roube as tuas promessas. Mas se o lado que você tá é em oração, é em jejum, é em leitura bíblica, é em propósito, é em entender que você precisa orar mais, que você precisa pedir mais, que você precisa se posicionar,
no mundo espiritual e muitas vezes nesse mundo que a gente vive, gente, porque a gente é embaixada do reino. A gente é embaixada do reino. É claro que Deus faz, mas eu falo muito pro Wanderson, né? Amor, Deus sabe do que a gente precisa, mas Ele precisa ouvir da tua boca o que você quer. E muitas vezes a gente negligencia esse princípio de ir lá e recordar: Deus, você me prometeu isso e isso, porque não está acontecendo. E ser sensível à resposta dele. Às vezes era só esse posicionamento de ir lutar, como Jó, pela sua promessa. Ou ele vai te responder: por isso, isso e isso, filha, filho, que eu ainda não te dei. Mude. Jesus ama vocês, Ele é a pessoa mais interessada em se relacionar com você. Ele é a pessoa mais interessada em entregar as tuas promessas, em realizar os teus preceitos em tua vida. Porque as coisas de Deus não é só para nós, é primeiro em nós e depois através de nós. Se você quer saber, Vivi, qual é o meu chamado? Eu não sei, o seu chamado, ele não para. Ele não começa e ele não termina em você. Ele começa em Deus e termina em outras pessoas, mas existe um processo que é em nós antes, tá? Fica com Deus. Jesus ama tanto, tanto, tanto vocês. E leia a Bíblia. Beijo, tchau.